Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o Barcelona, é a janela de transferências, fora da janela de transferências, né? A contratação do Braithwaite para o Barcelona, jogador do Leganés, e isso desperta vários debates. A contratação foi realizada na quinta-feira, eu tô atrasado com alguns vídeos, sei disso, então ainda tenho que assistir aos jogos da Champions, tive a semana inteira com viagem, com transmissão, não consegui ainda me colocar em dia com os jogos da Champions, mas pretendo postar mesmo que atrasado por aqui, então vocês deixam aí se vocês, no comentário aqui embaixo, se vocês querem que poste mesmo atrasado, mas eu de qualquer forma vou assistir aos jogos ainda. Convido aí você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui, ativa aí a notificação também e claro, participe, curta o vídeo também. Mas vamos começar falando sobre essa contratação, porque ela tem vários aspectos interessantes. Primeiro é importante entender a regra, depois a gente discute a regra e as consequências, e por último, o aspecto da contratação em si. Então, qual é a regra? Por que o Barcelona pôde contratar fora da janela de transferência? A janela se encerrou no final de janeiro, como sempre acontece nessa janela de meio de temporada. Só que o regulamento na Espanha prevê que se um jogador sofreu uma lesão grave e ela for comprovada, essa gravidade, e é o caso do Dembélé, que está fora do resto da temporada, vai ficar aí muitos meses parado por conta da lesão, o clube tem direito a fazer uma contratação fora da janela. Ok, essa é a regra. Então, a partir do momento em que você comprovou a gravidade da lesão, apresentou a liga permite que você inscreva um novo jogador. Ou seja, e é importante deixar isso claro, a contratação não vale, por exemplo, para Champions, porque a janela está fechada oficialmente, mas a liga abre essa exceção para que você consiga preencher esse espaço ocupado por quem se machucou. No caso do Dembélé, se machucou, a lesão é grave, foi comprovado diante dessa avaliação médica, existe uma comissão para avaliação médica, inclusive, para determinar se de fato foi grave ou não. A liga permitiu, está aprovada essa nova contratação. Explicada a regra, acho que está claro, isso é simples. Qual é a questão a partir da regra e por que ela vai gerar tanto debate? O Barcelona chegou, olhou no mercado, quais são as opções de atacantes que eu tenho por aqui? Foi lá e pagou a multa do Braithwaite do Leganés. E pagou a multa rescisória. Ou seja, o Leganés não teve o direito nem de negociar, porque o contrato tem uma multa rescisória, essa cláusula permite que, se for atingido esse valor, o clube, e aí é para usar exatamente o que acontece na Espanha, o clube nem precisa saber. O comprador chega e deposita o dinheiro na liga, fala o seguinte, ó, tá paga a cláusula. Se o jogador aceitar vir, pronto, é dele. E o clube que é o dono do jogador não tem nem o que negociar, não tem nem o que dizer, porque esse é o sentido da cláusula de rescisão, né? Você estabelece no momento em que você fecha o contrato com o jogador, um valor que vai ser o valor que está acima de qualquer negociação. Se aparecer um comprador bancando aquele valor, pronto, acabou. Esse é o conceito da cláusula de rescisão. E é isso que aconteceu. O Barcelona avaliou algumas possibilidades no mercado, foi lá, contratou o Braithwaite do Leganés. Qual é o ponto aí? Aí entra a questão da discussão da regra. É justo que o Barcelona, ou que qualquer clube, é importante não confundir as coisas aí. Não é porque é o Barcelona, ou porque é o Real Madrid, ou porque é um grande, ou porque é um pequeno. É uma questão da regra. Qualquer um teria esse direito, desde que cumprisse os pré-requisitos que eu citei na explicação da regra. Mas qual é o problema da regra? Eu acho que a regra tem um princípio muito positivo, mas ela não prevê as consequências. E ao não prever as consequências, ela se torna um problema injusto e de difícil solução. Porque o Barcelona, ok, existe essa regra, o Barcelona foi lá e conseguiu preencher essa lacuna do jogador lesionado dentro do seu elenco. Mas e o Leganés? O Leganés perdeu o seu atacante mais importante, perdeu um dos jogadores fundamentais do time, e não pode ir ao mercado, porque a janela está fechada, e porque não existe nada previsto na regra que quem acabe perdendo o seu jogador por conta disso, fora da janela de transferências, possa ir buscar uma reposição. Então, assim, a regra, ela acaba conseguindo atingir o seu princípio, que é proteger quem perde jogador lesionado, mas ela traz um efeito dominó, ou ela poderia até causar um efeito dominó maior, e eu vou chegar nisso, porque ela não prevê as consequências. Então você pagou a cláusula, o Leganés não teve nem o que falar, nem o que negociar, nem pôde dizer se queria ou não vender o jogador, ganhou o dinheiro, ok, mas e o planejamento para o restante da temporada? O Leganés estava certinho ali com o seu ataque montado, agora perdeu o seu principal atacante. Aí por
abrindo parênteses, já tinha perdido o En-Nesyri, que formava a grande dupla com o Braithwaite, e o En-Nesyri tinha sido negociado com o Sevilha, mas dentro da janela. Aí o Leganés agora sai prejudicadíssimo, porque ele tem uma segunda metade de temporada, um pouco menos, né, a gente já está aí na reta final de fevereiro, mas o Leganés acaba perdendo um jogador fundamental sem ter direito de procurar uma reposição dentro do mercado, porque a única coisa que o Leganés pode fazer agora é o que qualquer clube pode, contratar um jogador sem clube, que já estava sem clube no término da janela. Esse jogador livre pode ser contratado a qualquer momento, mas esse é que é um ponto muito crítico da regra. Aí, como que a gente pode pensar em soluções para isso? Como que seria uma regra mais justa, mantendo o princípio de ajudar quem perde jogadores por lesões graves, que é um bom princípio, como eu falei antes? Será que dá para pensar no seguinte, se você coloca na regra que o Leganés, por ter perdido o Braithwaite, pode contratar, você cria um efeito dominó, né, gigantesco. Porque aí, beleza, o Leganés perdeu um jogador do Barcelona, o Leganés vai ao mercado, contrata um jogador do X. O X vai se sentir prejudicado, vai precisar ir ao mercado, vai contratar um jogador do Y. O Y vai se sentir prejudicado, vai querer contratar o jogador do Z. E isso não vai acabar nunca, porque vira um ciclo mesmo. Então, não dá para essa ser a solução. O Leganés não poderia ter a permissão para contratar alguém, porque senão isso não ia acabar nunca. Mas qual que pode ser uma solução ou uma alternativa para isso? E eu fiquei pensando bastante sobre isso ontem. Eu acho que talvez seja o caso de pensar se uma contratação com a cláusula de rescisão deveria ser permitida fora da janela. Por quê? Porque se você contratar sem que o clube vendedor tenha o direito de negociar, você prejudica demais esse clube, né? Porque ele pode simplesmente não querer vender e perder o jogador fora do período em que ele deveria estar preparado e planejado para isso. Agora, se você negocia, vamos lá, com qualquer que seja o clube, chega e fala, fora da janela de transferências, por essa situação, essa circunstância específica, se você chega e fala, pô, quero pagar tantos milhões nesse jogador, você quer vender? Aí o clube vai chegar e vai avaliar, vale a pena ganhar esse dinheiro agora? Vai atrapalhar a gente na temporada, mas de repente é uma grana boa, que vai entrar fora do período previsto, de repente dá pra gente compor aqui dessa forma. Então acho que seria um outro cenário, porque seria um cenário do clube vender consciente da venda que está fazendo e sendo uma escolha dele, do tipo, quero vender ou não quero vender, porque vai me prejudicar muito, isso vai me comprometer, eu posso ser rebaixado por causa dessa venda que eu não vou ter tempo para repor, porque a janela está fechada. Seria uma alternativa. Só que aí você acaba, para isso, tendo que atropelar uma regra que é anterior a isso, que é a regra da cláusula de rescisão, que é algo básico, fundamental, dentro de qualquer transferência, do mercado de transferências dentro do futebol, porque é uma questão prevista em contrato. Então é muito complexo. Eu não acho que seja uma solução simples, eu estou só levantando uma alternativa aqui do que poderia ser pensado. Eu acho que do jeito que está, o princípio é legal, mas a consequência torna a regra injusta, porque o Leganés saiu muito prejudicado disso, perdeu um jogador fundamental. E aí a gente entra no último aspecto do vídeo, que não tem nada a ver com a questão do Barcelona e o mercado. De novo, eu não vou querer, como eu vi vários movimentos na internet, falando, condenando, é porque o Barcelona atropela as regras, o Barcelona tem um mundo paralelo para ele, para ser beneficiado. Não é o caso. A regra está ali, está prevista para todos. O Barcelona aproveitou algo que a regra lhe dá direito. Agora, se o Leganés se deu mal com isso, não é culpa do Barcelona, é culpa da regra. A gente tem que discutir como tentar tornar essa regra um pouco mais justa, como eu falei antes, e não o movimento do Barcelona. Quer dizer, a gente pode discutir o movimento do Barcelona aí já por outro aspecto, o aspecto técnico, o aspecto de planejamento do próprio clube. O Barcelona chegou a falar sobre possibilidade de contratações. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso aqui no canal, quando eu falo sobre a lesão do Dembélé e como os movimentos do Barcelona no mercado pareciam meio incoerentes com a necessidade que o elenco apresentava para esse momento. E aí eu acho que tem duas discussões paralelas. Uma é, será que para o Barcelona não daria para tentar achar uma solução interna, uma solução dentro da própria casa, olhando para a própria base? O Barcelona não tem feito menos isso do que deveria nesse momento? Essa é uma reflexão interna do clube, importante. E a outra é a reviravolta na carreira do Braithwaite, né? Porque o jogador dinamarquês se destacou no Toulouse, na França, foi bem, mas há um ano, no início de 2019, ele estava encostado no Middlesbrough sem render o que poderia na segunda divisão inglesa.
E aí ele acaba se transferindo no início de janeiro para o Leganés e a carreira dele dá uma reviravolta gigante, porque um ano depois ele vai parar no Barcelona. Porque no Leganés ele chega como uma aposta e encaixa perfeitamente com o En-Nesyri, formando uma dupla que funcionou muito bem na reta final da temporada passada e no início dessa temporada ainda como uma peça importante. E ele chega ao Barcelona para tentar dar essa alternativa de um 9, de um jogador que pode tentar dar essa profundidade que em alguns momentos falta para a equipe do Quique Setien, mas com algumas dúvidas no ar, né? Porque não é um jogador, teoricamente, para o radar do Barcelona. Ele não mostrou até hoje ser um jogador para esse nível de exigência. Se vai dar certo ou não, isso a gente vai ter que esperar para ver. Mas é um desfecho surpreendente e é um alvo também curioso, porque foge da lógica do que se imagina para o Barcelona. Apesar de que nos últimos anos a gente viu o Barcelona apontando para alguns lados meio surpreendentes dentro do mercado também, né? A própria última contratação de ataque do Barcelona tinha sido o Boateng lá atrás, é bom lembrar, que chegou justamente para compor o ataque, para compor o elenco, acabou sendo muito pouco útil. O Braithwaite é um desfalque gigantesco para o Leganés, era um jogador importantíssimo para o Leganés. Para o Barcelona ele chega como uma grande incógnita, é a oportunidade da vida dele, sobre isso não resta a menor dúvida. O Barcelona exerceu o seu direito que a regra dava, de uma contratação fora da janela, não contratou aquele cara que, olha, esse cara tem nível do Barcelona, vai chegar e jogar na maior naturalidade. Não é essa a impressão, mas, de fato, o elenco do Barcelona para o ataque hoje é um elenco mais enxuto, mais curto. Por mais que, obviamente, você tenha jogadores de um nível muito superior, como Messi, como Griezmann, tem o Ansu Fati pro lado do campo como opção também. O Barcelona abriu mão do Carles Pérez no final da janela, que era algo discutível, mas essa ideia de profundidade e até de uma questão física que o Braithwaite pode entregar, que o Barcelona não tem, lembrando que o Suárez está machucado também, ela pode ser útil de alguma forma. Vamos ver se o Quique Setien vai conseguir extrair alguma coisa, vai encaixar de uma forma que dê para extrair do Braithwaite um pouco mais dentro do elenco do Barça. Mas é isso. Contei com os comentários de vocês, curioso para saber o que vocês acham, qual seria uma possível solução para acabar com essa injustiça que é consequência da regra atual e o que você acha do Braithwaite chegando ao Barcelona também. Um abraço, até a próxima.